Olá pessoal, eu sou a Laura e antes da gente começar esse vídeo eu queria compartilhar uma novidade com vocês, mas acho que vocês já perceberam. Agora temos um microfone decente. Eu recebi esse modelo da loja Fifine e eu tô realmente impressionada. Esse é o modelo AM8, ele tem uma estética muito bonita e a qualidade dele é maravilhosa, ele isola muito bem o som, o que era um problema bem grande pra mim, uma dor de cabeça imensa aqui no canal. E eu colocarei o link desse microfone aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você se interesse. Fiquem à vontade também para explorar o site da Fifine, porque além de microfones tem muitas coisas interessantes relacionadas à tecnologia e eletrônica por lá. Muito obrigada, Fifine, e agora a gente pode começar. Desde que o canal passou por essa mudança de conteúdo, em que eu comecei a trazer análises e tudo mais, alguns de vocês me perguntaram se eu agora só falaria sobre obras ocidentais e pararia de falar completamente sobre animes. E para contrariá-los, cá estou eu, novamente, trazendo um anime. Para falar mal. Koe no Katachi, ou em português, A Voz do Silêncio, é um prestigiado filme de 2016 que aborda em seu enredo temáticas como bullying, preconceito, sobretudo com pessoas com deficiência, saúde mental e etc. A obra é muito bem avaliada pela crítica, e de fato, sua animação e demais elementos estéticos são lindos e a sua história é intrigante, sensível e levanta muitas reflexões. Entretanto, há algumas nuances e escolhas narrativas com as quais eu não pude deixar de me incomodar. E no vídeo de hoje eu pontuarei algumas delas. Não todas, porque enquanto eu escrevi esse roteiro, eu percebi que falar de tudo talvez deixasse o vídeo muito extenso e talvez maçante demais. Então, caso vocês gostem desse, eu posso considerar trazer uma parte 2, explicitando outros pontos. E antes de começarmos, eu gostaria de esclarecer que a minha opinião não é única e nem absoluta. Portanto, sinta-se livre para discordar dela e debater sobre aqui nos comentários. Considere também se inscrever no canal e deixar o like para me ajudar. E sem mais delongas, eu sou a Laura e esse é o meu problema com o filme A Voz do Silêncio. Ok, como já é de praxe, eu começarei com uma breve contextualização da história. Shoya Ishida é um garoto com muitas amizades e que leva uma vida divertida de criança. Ele tem 2 melhores amigos inseparáveis e 2 amigas com quem conversa com frequência. Um dia, uma aluna nova, chamada Shoko Nishimiya, chega em sua sala de aula. Porém, ela era um pouco diferente daquilo que as crianças ali estavam acostumadas, por se tratar de uma pessoa surda. A Kawai, uma das amigas do Shoya, procura fazer a novata se sentir bem-vinda. Já a outra amiga, a Ueno, demonstra uma certa impaciência e desconhecimento de como lidar com alguém assim. Ao longo da convivência, os alunos começam a sentir o impacto das diferenças da Shoko no ambiente escolar, como quando ela inicia a música do coral antes do tempo, não lê com uma dicção muito boa e precisa usar um caderno para se comunicar com os outros. Aos poucos, os colegas vão se afastando dela. Após ser deixada sozinha no parque, Shoya sugere que, para melhorar a situação, ela poderia tentar se adaptar aos outros. Shoko pergunta se os 2 podem ser amigos, mas a resposta é um monte de areia lançada nela, seguido de um "você me dá medo". Assim, progressivamente, começa um ciclo de bullying. E apesar das ações do Shoya serem as mais explícitas, como arrancar os aparelhos auditivos e jogar pela janela inúmeras vezes, até um dia sangrar, berrar no ouvido dela para assustá-la, escrever coisas maldosas no quadro e atirar o caderno que ela usava para se comunicar no lago, outros alunos também contribuíram para o processo, seja nas risadas, em comentários maldosos ou na conivência perante os atos praticados. A Ueno, por exemplo, que se mostra intolerante às diferenças da Shoko e se recusa a aprender as linguagens de sinais para se comunicar com ela, não economiza nas falas debochadas ao vê-la fazer amizade com uma criança disposta a entendê-la. É como se apenas a presença da Shoko fosse suficiente para gerar revolta, mesmo que ela sequer se dirigisse a eles. Entretanto, quando sua mãe a tira da escola e o professor coloca os alunos contra a parede, toda a culpa é transferida ao Shoya, fazendo com que o ciclo de bullying se voltasse contra ele. Aliás, por parte daqueles que eram seus melhores amigos, transformando-o de um menino sociável e querido para o cara mais odiado e excluído da escola. E nos dias atuais, já na adolescência, nos deparamos com o Shoya se preparando para cometer suicídio. Que, inclusive, é a primeira cena do filme, contextualizada posteriormente por todo esse background da infância deles. Bom, agora Shoya carrega a culpa pelo que fez, e fica evidente o quanto isso afetou seu psicológico. Essa fala que eu vou colocar aqui ilustra bem a mentalidade desenvolvida por ele depois de tudo que aconteceu. その罪を背負い
罰を受ける必要のある人間だと思い知った。そして俺は孤立した。 Dentre as missões que ele estabeleceu antes de partir, estava reencontrar a Shoko, mas ele decide continuar vivendo e, ao longo do filme, o vemos se aproximar cada vez mais dela, procurando formas de se redimir por tudo o que aconteceu no passado. Nesse processo, ele acaba retomando a interação com alguns dos seus colegas de infância, fazendo com que os conflitos do passado, interpretados de maneiras diferentes por cada um deles, acabem vindo à tona em várias ocasiões. E, a partir desse desenrolar, tentarei explicar algumas das minhas discordâncias em relação ao modo como esses eventos foram conduzidos. Então, vamos lá. Eu quero discutir o que eu considero ser um dos aspectos mais interessantes do filme. No momento em que se vêem encurralados, aqueles que se autodenominavam melhores amigos do Shoya nem hesitam em pular fora do barco e acusá-lo integralmente pela violência praticada contra Shoko. E levando em consideração o quão torturantes são os atos do Shoya lá no início do filme, durante a infância, não fica muito difícil para o espectador não sentir muita compaixão por ele ao vê-lo sofrer essa violência de volta. Mas é exatamente nesse momento que o filme escracha toda a hipocrisia que permeia o universo do bullying, tanto por parte dos personagens que negam se reconhecer como agressores, quanto por parte do espectador, que trata tudo de ruim que aconteceu com o Shoya a partir dali como merecido. E nesse ponto, eu acho que a obra cumpre o seu papel crítico com maestria. Mas a forma como isso é conduzido ao longo da trama me incomoda. E eu vou explicar o porquê. Eu vou falar sobre duas personagens importantíssimas na construção dessa hipocrisia na obra, que é a Kawai e a Ueno, as antigas amigas de infância do Shoya. A Kawai é uma menina muito sociável e aparentemente gentil e acolhedora, visto que ela é uma das primeiras a tentar se relacionar com a Shoko. Percebe-se que, apesar de serem da mesma turma, a Kawai e o Shoya já não são mais amigos no presente, até porque ele se isolou de todo mundo e tal. Em um dado momento do filme, eles têm uma reaproximação, e aqueles acontecimentos do passado inevitavelmente vêm à tona. A Kawai acaba revelando aos seus amigos que o Shoya costumava praticar bullying na infância, mas diz que estará disposta a perdoá-lo se ele pedir desculpas a Shoko na frente de todos eles. Entretanto, percebemos que ela assume uma posição extremamente defensiva quando alguém a aponta também como participante do ato. Sob o argumento de que as suas ações, dentre as quais estão rir dos comentários dos seus amigos e não fazer nada para contê-los, não seriam nem de longe comparáveis àqueles que desempenharam um papel mais ativo. Obviamente, essa personagem representa um agente muitas vezes esquecido no ciclo do bullying, que é o espectador. Aquela pessoa que, ao assistir aos atos, abdicando-se de qualquer responsabilidade, acaba contribuindo não apenas para a manutenção, mas para a potencialização daquela violência. E esse papel pode se estender a toda a comunidade acadêmica, incluindo, além de alunos, professores e os demais profissionais daquela instituição. E a importância de falar do papel do espectador está justamente no fato dele ser tão irrefletido, das pessoas muitas vezes não terem consciência de que o estão praticando e do quão danoso ele pode ser. Mas, no caso da Kawai, ela não reflete. O filme acaba e em nenhum momento ela pensa que talvez, só talvez, ela tenha sido um pouquinho responsável por alguma coisa. Naquela cena em que ela pede pro Shoya pedir desculpa na frente de todo mundo e tal, tanto ele quanto a Ueno rebatem que ela também tem a sua parcela de culpa, a sua responsabilidade na história, no que ela só dá um piti e sai dali indignada com aquelas acusações. Depois disso, ocorre um evento bem impactante no filme, que é quando a Shoko tenta tirar a própria vida, e quando ela e a Kawai se reencontram pela primeira vez depois desse evento, a Kawai fala isso aqui. Mas Laura, nem todos os personagens ficcionais precisam necessariamente aprender uma lição no final da história, né? Calma, eu vou chegar lá. Vamos falar da Ueno agora. Ao contrário da Kawai, a Ueno, desde o começo, deixa bem claro o seu desconforto e o seu descontentamento em relação a Shoko. Ela, assim como o Shoya, frustra-se com a ideia de ter que lidar com uma condição nova e diferente, culpabilizando a Shoko por todos os conflitos e afastamentos que acabaram ocorrendo entre ela e seus amigos. E apesar da Ueno ter mudado de escola, vemos que, mesmo após tantos anos, ela permanece com essa mentalidade egoísta.
Eu acho que o que mais indigna nessa personagem é que ela parece ter plena consciência do quão graves eram suas atitudes. Em seu reencontro com Shoya após o time skip, ele tá com a Shoko e a Ueno tenta arrancar o aparelho auditivo dela, como eles costumavam fazer quando eram crianças, eles arrancavam e jogavam longe. Mas o Shoya repreende e ela diz que era só uma brincadeirinha pra lembrar dos velhos tempos e tudo mais. Porém, quando ela percebe que os dois estão juntos, ela diz que não acredita que agora ele quer ser amigo da pessoa que costumava abusar no passado. Ou seja, ela sabe que não eram só brincadeirinhas. E faz total questão de deixar bem claro, por meio de ameaças e de violência, que continua não gostando da Shoko e ainda acha que tudo teria sido melhor se ela nunca tivesse aparecido. E tal como a Kawaii, não há nenhuma reparação ou responsabilização para os atos da Ueno. Quando os personagens vão a um parque de diversões, a Ueno convida a Shoko para ir à roda gigante com ela, mas a irmã da Shoko, a Yuzuru, pede para que a Shoko leve a sua câmera junto para a roda gigante. Câmera essa que estava secretamente ligada e gravando tudo. Mais tarde, a Yuzuru mostra as gravações para o Shoya e eles veem que a Ueno falou coisas terríveis. Disse que a Shoko estragou tudo que ela e os amigos tinham e que não gostava dela nem um pouquinho. No que a Shoko responde que ela também não gostava de si mesma. Acho importante pontuar que, por todo o bullying sofrido e pela falta de uma rede de apoio mais sólida por parte dos adultos, a Shoko acabou desenvolvendo uma distorção de imagem e uma autoculpa muito grande. Ela realmente acha ser o motivo do sofrimento de todos, se julga como um fardo e acredita que é ela quem tem que mudar. O que é muito triste, mas completamente compreensível, considerando o entorno familiar e social que ela teve inserida desde o começo e que de alguma forma contribuíram para a construção dessa mentalidade. E por essa razão, eu entendo a reação do Shoya ter sido essa. Mas, ironicamente ou não, o foco acaba sendo muito mais sobre uma mudança por parte da Shoko do que sobre uma mudança por parte desse entorno social tóxico. Sim, eu acho que ela deveria mudar a sua percepção sobre si mesma, mas em nenhum momento o Shoya cogita que a Ueno também deveria mudar seus comportamentos, que a Ueno também é o problema. Quando a Shoko tenta tirar a própria vida durante o festival, ela é salva pelo Shoya, que acaba caindo em seu lugar e se machucando. E é óbvio que a Ueno culpabiliza a Shoko por tudo, de novo. Ela vai ao hospital, agride a Shoko e a acusa de sentir dó de si mesma e de só ver as coisas sob a sua própria perspectiva. Obviamente, pura projeção. A mãe da Shoko vê aquilo e começa a bater na Ueno. Mas a mãe do Shoya aparece para controlar a situação. E assim que a Shoko a vê, se ajoelha e pede 1000 desculpas por aquilo que causou ao seu filho. E essa é outra coisa que me incomoda profundamente. O fato de que toda essa situação acaba virando sobre o Shoya. Sobre como a Shoko foi egoísta por tê-lo feito se machucar para salvar a sua vida e sobre como ela precisa mudar suas atitudes. Tanto que, depois do acidente, a Shoko passa a ir ao hospital regularmente, mesmo sendo constantemente barrada na porta pela Ueno, que aparentemente teve a mesma ideia de visitar o Shoya todos os dias no hospital. A Shoko também tenta estabelecer um contato com a Ueno, mas é sempre ignorada. Ou seja, a Shoko novamente se responsabiliza por tudo e acha que apenas ela é quem tem que tomar uma atitude e se redimir com tudo e com todos. Bom, lembra que a mãe do Shoya presencia toda a agressão que acontece no hospital, vendo a Shoko machucada e tudo mais? Pois é, ela não apenas não conta nada pro filho, como também sugere que ele agradeça a Ueno por tê-lo visitado tantas vezes no hospital. Isso porque é adulta da situação. Agora que temos em mente uma noção sobre essas duas personagens, a Kawaii e a Ueno, eu retorno àquilo que você me disse um pouco antes. Laura, eu entendi que os personagens erraram e não pareceram refletir, mas não é obrigatório que um personagem reflita, ou mude, ou melhore o que quer que seja. Sim, eu concordo, mas pensa comigo. Existe uma categoria dentro da estrutura linguística considerada fundamental quando falamos sobre cinema, que é o chamado plano de conteúdo. O plano de conteúdo é basicamente a mensagem que você quer passar com uma obra. O roteiro, por exemplo, constitui o plano de conteúdo, porque é nele que temos acesso à narrativa que será contada. E a partir dela, atribuiremos significação aos elementos estéticos, como a fotografia, a edição e etc., que serão escolhidos para materializar essa narrativa. Em suma, quando uma história é construída, existe uma intencionalidade, um significado. E para que faça sentido, é preciso que haja uma coerência narrativa. As ideias apresentadas precisam se complementar na história e não se contradizer.
E com isso, eu não quero dizer que o filme se torna incoerente por não fazer as personagens se arrependerem, mas ele se torna incoerente no momento em que levanta uma discussão sobre hipocrisia, violência e transferência de responsabilidade e a desenvolve de maneira que a hipocrisia e a violência das personagens não trazem nenhuma consequência para elas. A Kawaii não assume nada, permanece com a mesma mentalidade até o fim do filme, continua no grupinho como se nada tivesse acontecido e ainda recebe um pedido de desculpas do Shoya, porque ele disse a verdade para ela. E a Ueno, mesmo após cometer agressões físicas e verbais, recebe um obrigado por ter ido ao hospital todos os dias. Quanto à transferência de responsabilidade, é no mínimo irônico que seja levantada uma crítica em relação ao fato dos amigos do Shoya terem colocado tudo nas costas dele, apesar de serem tão culpados quanto, ou na exigência de que a Shouko se adaptasse aos outros e não o contrário, quando o próprio desenrolar da trama permanece exigindo que a Shouko faça mais e mais por aqueles que nunca tentaram enxergar, além do próprio umbigo. Sem se dar conta de que as problemáticas internas que os levaram a ser assim não excluem o fato de que eles foram injustificavelmente errados e tóxicos. Enfim, eu tentei expor a minha perspectiva da maneira mais sucinta possível. Ainda há outros tópicos nos quais eu gostaria de me aprofundar, mas como eu disse antes, eu não queria que o vídeo ficasse muito extenso, visto que, como vocês perceberam, falar sobre esse tópico das amizades e dessas duas personagens em particular já rende um bom debate. Lembrando novamente que o objetivo desse vídeo não é sacramentar uma opinião, pelo contrário. Esse foi só o meu ponto de vista e eu sei que as interpretações variam de acordo com as individualidades e princípios de cada pessoa. Sintam-se livres para expor suas ideias e impressões aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!